Você já parou para pensar em qual a melhor inteligência artificial para o médico veterinário utilizar no dia a dia? Quer seja para estudar, para melhorar seus processos, para vender mais, estruturar a estratégia de marketing e principalmente ganhar mais tempo. Ou no seu técnico para lhe ajudar com os casos e principalmente dentro do seu negócio, quer seja domiciliar, quer seja clínica, consultório ou até mesmo a gestão da sua carreira. E hoje eu vou te mostrar qual IA escolher para cada situação, para cada necessidade e como isso pode dobrar a tua produtividade e principalmente lhe desenvolver como profissional, tanto empresarialmente como tecnicamente. Meu nome é Fabrício Araújo, também sou um médico veterinário, assim como você, criador do IDVET, Estudo de Desenvolvimento do Médico Veterinário e também do Casal Vet, junto com o desenvolvimento de várias outras plataformas e da maior plataforma voltada para veterinários domiciliares da América Latina. E para ser a primeira indicação, não tinha outra, é a queridinha, é o ChatGPT. E na verdade ele foi a primeira inteligência artificial que eu comecei a utilizar em novembro de 2022, assim quando foi lançada, ainda me lembro quando saiu a reportagem do Fantástico, quando ela foi lançada, mas aí também um ponto importante, naquela época ela alucinava muito. O que é alucinar? É quando a inteligência artificial dá uma resposta que não tem nada a ver. Até porque ela não tinha conexão com a internet. E naqueles primeiros 7 meses eu não cheguei a utilizar tanto. Ficava mais ali como curioso. Mas ali pelo meio de 2023 ela evoluiu absurdamente. E hoje o nível de precisão, de coerência, de entrega é totalmente diferente. E assim, é muito difícil ela alucinar. Ela dá uma resposta muito errada. Mas óbvio que você sempre tem que checar. Ela ficou muito mais útil, muito mais prática, muito mais aplicável na rotina empresarial. Mas dentro de tudo isso que eu vou passar para você, é importante termos uma coisa clara. A inteligência artificial ela é uma ferramenta e não um substituto. Mas vamos pensar. O que é mais rápido? Um ser humano ou um ser humano com carro? É óbvio, é a mesma coisa. O que é que pode ter a possibilidade de ser melhor? Tecnicamente e empresarialmente. Um bom veterinário ou um bom veterinário com inteligência artificial? Pessoal, não tem como brigar. A realidade é essa. Em breve vai vir outras IA muito mais disruptivas do que o ChatGPT, o Claude, Gemini, que a gente vai abordar aqui com vocês. Mas é óbvio que tem várias coisas que a IA nunca vai fazer, como ter afinidade com o tutor, criar um relacionamento, fazer uma análise completa do paciente, meio ambiente, onde aquele tutor está inserido, as condições socioeconômicas, tudo isso, nós médicos veterinários é que temos o poder de decisão. Mas uma coisa eu posso dizer para você com segurança, nesses últimos 2 anos, não tem nenhum dia que eu sente para trabalhar na frente do computador que eu não utilize a inteligência artificial. E assim, com tranquilidade eu posso afirmar que no mínimo ela dobrou a minha produtividade. O que antes eu levava 2, 3 dias para fazer, hoje eu levo 1. Um exemplo prático, uma campanha de captação de cliente, de novos tutores, quando eu levava 2, 3 dias para fazer uma boa estruturação, hoje eu consigo fazer isso em 8 horas. Eu estou falando de copy, eu estou falando de criativo, eu estou falando de estrutura da campanha como um todo. E como o veterinário pode utilizar essa ferramenta? Criar checklists, auxiliar você nos protocolos, fazer roteiros de atendimento, fluxo de pré-atendimento, fluxo de pós-atendimento. Isso nessas partes mais técnicas e operacionais, mas também vai auxiliar muito você na parte de vendas. Montar a mensagem de reativação de tutores, respostas automáticas, script para objeções. Inclusive, a gente tem uma IA que nós desenvolvemos aqui para os nossos alunos, que é uma IA específica para quebra de objeções de vendas. Por exemplo, você fala, tá muito caro, vou ver com meu marido, tem como negociar esse valor. A gente conseguiu criar uma inteligência artificial que trabalha exatamente sobre essas objeções. E não podemos deixar de fora a facilidade que traz no marketing. Gerar ideia de postagem, roteiro de vídeo, legenda, carrossel, campanha, tudo isso, pessoal, é possível fazer. Sem falar na parte de estudo e atualização. E, pessoal, é quase impossível um médico humano estar 100% atualizado. Imagina só quantos artigos foram publicados no último ASAVA. Então é uma infinidade de conteúdos, é uma infinidade de artigos, de revisões, de lançamentos que é impossível o ser humano sempre estar atualizado. Mas com uma IA, isso facilita demais, porque você pode pegar um artigo de 50 páginas, jogar e pedir para ela fazer um resumo. Eu não estou falando aqui que você não precisa ler o arquivo.
Você deve ler o arquivo, mas o resumo que ela vai entregar para você e as discussões que você pode ter ali com ela é absurdamente surpreendente. E outra coisa que você pode fazer, que eu já fiz muito, é pedir para a IA jogar casos clínicos para você, fazer a descrição de algum caso clínico para você tentar chegar no diagnóstico daquele caso. Você pode colocar o ChatGPT inclusive no modo de fala e você vai interagindo com ele. O ponto mais forte do ChatGPT é a sua versatilidade. Ele se adapta muito à sua comunicação e ele trabalha com machine learning, ou seja, ele basicamente vai aprendendo cada vez mais conforme você interage com ele. Tanto a forma que você gosta das suas respostas e a forma que você interage ali, né? Que você vai mandar um prompt, que é a mensagem, que é a ação que você pede para ele executar. Se bem que isso vai se moldar basicamente para qualquer outra ferramenta que eu vou apresentar aqui para vocês. Mas o ChatGPT, sem sombra de dúvidas, é uma das principais que eu utilizo. Aí uma outra ferramenta nós temos é a Claude. A Claude, ela é da empresa Anthropic. É Anthropic que fala? Se não for, corrija aqui, Linda, para mim, por favor. E ele é muito bom para quem quer escrever textos longos. Um documento empresarial, um material educativo para o tutor, ele tem uma escrita muito mais natural e é como se fosse um professor revisando o que você escreve. E como você pode utilizar? E um ponto importante, pessoal. Daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso. Não se preocupem em ter todas as ferramentas. Se preocupem em saber quais ferramentas utilizar para cada ponto. Com essa daqui você vai utilizar para montar propostas comerciais, verificar contratos, fazer planos de atendimento, redigir algum e-book que você vai disponibilizar para o seu tutor, algum material educativo, revisar textos institucionais e também até mesmo pegar e estudar aqui dentro dela, mas tem até uma bem melhor que essa, que é o Notebook. O Notebook é uma IA que eu comecei a estudar há pouco tempo, é da Google, mas ele é específico só para estudo, tá? Então depois pesquisei Notebook Google, que é uma ferramenta incrível. Mas tudo isso você pode estar trabalhando aqui dentro. Ela é excelente principalmente para quem quer algo mais claro, mais acadêmico, podemos dizer assim. Apesar de no ChatGPT você pode pedir para ele ter um modelo mais acadêmico, mas normalmente ele vai ter uma linguagem mais coloquial. Mas aqui na Claude ela já vem meio com esse input colocado nela. Uma das limitações que ela tem é que até a gravação desse vídeo ela ainda não tem uma conexão direta com a internet, como por exemplo o ChatGPT tem. Então tem algumas informações que talvez ela não vai conseguir fazer a busca e não vai conseguir talvez trazer nada tão atualizado para você. O Gemini é do Google, é ótimo para quem quer automatizar a tarefa, principalmente administrativa. Por quê, pessoal? Ele tem integrado com o Gmail, com o Google, com o Google Agenda, com as planilhas. Então você pode fazer toda a integração das ferramentas que você já utiliza no dia a dia dentro dessa IA. O que é legal? Ele de cara ele já corrige automaticamente seus textos, as mensagens que você vai enviar para o tutor, cria relatórios financeiros muito bons, direto já nas planilhas. Por exemplo, se você utilizar alguma planilha, algum controle de prontuário, como por exemplo a Atendvet, que a gente super indica. Inclusive, se você é profissional autônomo, atende domicílio, a Atendvet aqui embaixo. Ó. Inclusive tem uma ferramenta de IA que ele faz todo o prontuário para você. Então depois clica aqui embaixo para você saber um pouquinho mais. Mas ele não só faz isso. O Gemini ele consegue, por exemplo, identificar clientes que estão há 3 meses, 6 meses sem ativação e você reativar eles. Óbvio que você tem que ter esse banco de informações, por isso que é importante uma ferramenta de prontuário que faça esse controle. Ele é como se fosse o melhor secretário possível quando você está utilizando ferramentas Google. E o ponto forte dele é que ele consegue criar essas rotinas e automatizar muitos processos. E temos o último, mas não menos importante, que é o DeepSeek. O DeepSeek foi lançado esse ano, quando foi lançado, causou uma verdadeira revolução. É de uma empresa chinesa e o que eles conseguiram? Conseguiram entregar uma ótima inteligência artificial gastando muito pouco. Essas outras inteligências artificiais que eu falei para vocês, todas elas têm uma versão gratuita e obviamente a versão paga te entrega muito mais. O DeepSeek já na versão gratuita já te entrega muita coisa, tanto quanto o ChatGPT, por exemplo. Mas perfeito, falamos de 4 inteligências artificiais aqui, falamos para que serve cada uma delas, mas é que é importante. Qualquer uma delas consegue fazer todas essas funções, mas uma vai ter um melhor direcionamento do que outra. Se você ainda não tem a prática de utilizar essa ferramenta com exatidão, se você está começando agora a utilizar a inteligência artificial, hoje o ChatGPT não consegue extrair o máximo dele,
Eu recomendo, continue no ChatGPT, porque quando você começa a entender como funciona uma IA, como ela pensa, como ela responde, como fazer um prompt, né, que são as perguntas de forma correta, quando você fazer a migração para outro IA, você vai ter muito mais tranquilidade, porque você já sabe como aquilo funciona. E esse é o ponto central que a gente tem que deixar muito claro aqui. A IA, ela não veio para substituir a gente, ela veio para nos ajudar a planejar mais rápido, termos uma execução com mais clareza e nos desenvolvermos como profissional. Isso é muito importante, mas quem sempre vai dar a direção é você. Inclusive, nós temos um curso completo sobre isso, que é o Veterinário 5.0, que a IA chegou para inovar no seu atendimento, marketing e vendas. Aqui embaixo tem um link e lá a gente vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o mundo da IA, seja para organizar sua rotina de atendimento, fazer campanhas de marketing, fazer campanhas de venda, fazer campanhas de ativação, ou simplesmente conseguir estudar com mais afinco sobre ela. Então, dica foi dada, passamos todas as IAs, comece pelo ChatGPT se você ainda não dominar com tranquilidade todas as outras e depois você pode ir explorando cada vez mais. A inteligência artificial não veio para substituir o médico veterinário, mas o médico veterinário que sabe utilizar a inteligência artificial vai substituir aquele que não tem. Nos vemos no próximo vídeo. Siga o nosso canal do YouTube que tem muito conteúdo aqui dentro e também o nosso Instagram, Casal Vet. E quiser saber mais informações sobre o curso, só clicar aqui no link. Tchau, tchau.